De volta com o Jornal da Currículo para te fazer uma pergunta. Como é que anda aí seu planejamento financeiro? Você tem se organizado, conseguido se organizar, né? Olha, para muita gente, essas são algumas perguntas que podem ser difíceis, até dolorosas de responder. Mas apesar de parecer complicado, é possível dar um jeito nas contas sem precisar estar sempre sufocando o orçamento. Contas, contas e mais contas. As do Igor não estão em dia, não. Às vezes dá certo e às vezes não dá. A gente tenta fazer isso, tenta fechar as contas no final do mês e quitar uma dessas dívidas. Quitar um dos problemas, quitar uma dívida, quitar um de cada vez. Um de cada vez. Um de cada vez. Consegue? Não. Devo e muito. E deve pra quem? Me conte. Eu devo de cartão de crédito. Cartão de crédito, banco, todo mundo correndo atrás da senhora. Não liga mais não, já abandonaram já. 43% da população brasileira está endividada. São mais de 71 milhões de cidadãos que precisam colocar as contas em ordem. Mas não é tão fácil assim não, porque o endividamento funciona mais ou menos como um ônibus ficando lotado. As cadeiras são o nosso salário, o dinheiro que entra. Só que apesar de nós termos uma quantidade de dinheiro para fazer com que as contas funcionem, ainda tem muita gente que fica em pé. Ainda tem muita conta que fica sem pagar. Como resolver isso? Como equalizar essa conta? Como fazer com que esse ônibus possa sair com um pouquinho mais de conforto do que a gente tem visto ultimamente? Muita conta e pouco dinheiro. Esse parece ser o dia a dia do brasileiro. Vendendo almoço para comprar janta, segurando rojão como pode. Quase metade de nós está com o nome sujo na praça. Isso não é só falta de dinheiro, não. Para essa consultora financeira, na verdade, a dívida é quase um patrimônio cultural brasileiro. Já é uma questão cultural. No nosso país, a gente não tem esse investimento em educação financeira. Você aprende sobre tudo, menos sobre finanças. Então, meio que a forma que você administra ou já vem de acordo com o que seus pais fazem, ou você faz deliberadamente como você bem entende. E no começo até que funciona, até que dá certo. O problema é quando começa a virar bola de neve, quando você começa a se encontrar numa situação em que você está gastando mais do que o que você ganha, né? É uma parada que a gente não aprende na escola, né? Lidar com o nosso próprio dinheiro. Exatamente. Aí, assim, você começa a trabalhar e tem que lidar com as responsabilidades de fazer esse dinheiro render até o final do mês. E acaba não dando, né? A gente acaba entrando no meio das dívidas para poder ter alguma coisa que a gente quer. A Márcia sente o peso das dívidas todo dia. Aquele marabalismo. Daquele jeito. E o que é que vocês têm feito para tentar equilibrar? Tentar economizar. Como é que faz isso nesses dias de hoje com tudo caro? Não compra as coisas caras. Procura driblar. E me diz uma coisa, como é que começou essas dívidas? A gente não quer que se endividar, mas acaba se endividando de uma forma ou de outra. Querendo ou não, porque às vezes necessita das coisas, aí tem que optar por aquela parte mais um pouco difícil. Dá para mudar esse cenário? Dá. Mas é preciso abrir mão de algumas coisas. Não é fácil, mas criar planilhas pode ajudar. É só controlar tudo que entra, tudo que sai, para saber aonde vai cortar. Colocando quanto ganho, quanto devo, o que tenho para pagar, quanto vai sobrar. Não esperar chegar o mês que vem para verificar, mas assim que comprar, já ir anotando, porque você consegue já tomar decisões e até evitar que ocorra uma situação pior. Isso é um planejamento financeiro básico. Se você tem uma certa habilidade com planilhas, é interessante colocar numa planilha, porque aí você já coloca fórmulas para somar tudo e já fica meio que automatizado, sistematizado. Esse é o passo inicial. Ter um bom controle de mente e de emoções, saber controlar desejo com condições reais, né? Quero, mas eu posso, é saudável, eu vou conseguir pagar, vou conseguir arcar e começar a tomar essas decisões mais assertivas para que você tenha um sucesso nessa área financeira, né? E a gente segue assim. Falta de um lado, se aperta do outro, abre mão de alguma coisa, deixa de ter, mas sonha pra caramba. Encara a crise econômica, desemprego, inflação nas alturas, mas está sempre acreditando. Um dia, a solução pode cair do céu, né, Luanilda? Devo e não nego. Pago quando puder. E quando é que a gente pode? Bom, eu estou esperando aí uma bênção de Deus, que Ele está trabalhando
Aí quando sair, aí eu pago.